E no Reino Unido, o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, venceu a eleição interna do Partido Conservador e vai ser o novo primeiro-ministro do país. Nós já estamos aqui com a editora de internacional Derla Cardoso, também com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Os dois bem-vindos mais uma vez, agora estão morando aqui nesse estúdio do Visão CNN. Bom, eu já começo com aquela pergunta inusitada, né? Acabou que tínhamos um candidato só nessa eleição. Pois é, Luciana, boa tarde para você, para o Sidney e também para quem acompanha o Visão CNN. Pois é, uma eleição muito expressa, como a gente esperava, para acabar de vez com a instabilidade política lá no Reino Unido. Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador depois que a única candidata que disputava com ele, a ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt, retirou a candidatura por não conseguir os 100 apoios necessários. Isso minutos antes do prazo final, que era 2 horas da tarde lá no Reino Unido. Rishi Sunak, então, assumiu a liderança do Partido Conservador e será formalizado, então, muito provavelmente amanhã, como o novo primeiro-ministro britânico. Ele foi ministro das Finanças do Boris Johnson, conduziu a política econômica do país durante a pandemia e ficou em segundo lugar na última eleição interna do Partido Conservador. Ele foi bem entre os deputados conservadores, mas ele perdeu ali quando a disputa com Liz Truss foi para os filiados. Então, a gente ouviu um pouco do que se espera do novo governo dele. Ele tratou diretamente já o problema principal que o país enfrenta, a crise econômica, e alertou: o país enfrenta um grande desafio econômico. Vamos ver um trechinho. But there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. Derla, as coisas estão indo, né? Mas quais serão agora os próximos passos mais imediatos? Pois é, eu vou passar até essa bola para o Américo, que eu acho que dá para a gente fazer um bate-bola legal aqui também com o Américo, contando um pouco dos desafios que o primeiro-ministro enfrenta, além desse da economia principalmente, né, Américo? Sim, sem dúvida. Boa tarde a todos. Sem dúvida, a economia é o principal desafio nesse momento na Grã-Bretanha. Também existe a guerra na Ucrânia, que está tendo um impacto muito severo na inflação no Reino Unido e também nos preços da energia, por exemplo. Então, ele vai ter que agir ali, vai continuar, obviamente, apoiando a Ucrânia contra a Rússia. As relações com os russos são péssimas em relação à Grã-Bretanha. E ele também vai ter que dar uma atenção especial ao sistema de saúde britânico, que está com muita pressão ainda por conta da pandemia, e também para ajudar as pessoas e os negócios. Ele vai tentar encontrar uma equação em que ele ofereça alguma ajuda aos cidadãos britânicos por conta dessa grande crise econômica, mas sem usar o que a Liz Truss tentou, que era baixar impostos, aumentar empréstimos do governo. Ele vai adotar uma política fiscal muito mais dura para tentar restaurar a credibilidade econômica do país junto aos mercados de lá, da Grã-Bretanha e internacionais. Pois é, Américo, achei interessante que assim que foi anunciado o nome do Sunak, eu fiquei lembrando daquele início da pandemia, bem lá no início, onde a Grã-Bretanha foi, acho que, o primeiro, pelo menos, país da Europa ali, os países da Europa que trouxeram um auxílio emergencial, eu vou chamar assim, tá, gente? Esse auxílio emergencial, mas muito entre aspas, é um auxílio para quem ia ficar em casa naquele momento. E o Sunak foi que comandou aquele processo e era um auxílio, não era pouca coisa não, era bastante dinheiro naquele momento. Qual é o perfil dele? Porque para uma crise ou para uma doença econômica, acharam um bom remédio, né? Sim. Aquela ajuda foi no total de 350 bilhões de libras. Isso equivale a mais de 2 trilhões de reais. O Sunak era o ministro da Economia, ele tinha acabado de assumir poucos meses antes e ele teve que enfrentar essa situação. O lockdown no Reino Unido foi muito severo, as pessoas realmente ficaram em casa, o trabalho foi interrompido,
quem conseguia trabalhar de casa trabalhava, mas teve gente que teve que fechar tudo. Essa oferta generosa até de recursos para as pessoas também atingiu os negócios. Vocês lembram, ele também capitaneou uma campanha para as pessoas irem aos restaurantes logo depois do fim do primeiro lockdown e o governo pagava parte da conta que a pessoa consumia no restaurante. Era uma forma de ajudar esse setor que é muito importante na economia britânica. Especialmente um país que tem muito turismo, por exemplo, o turismo demorou muito para pegar. Então era um setor muito exposto da economia e ele ajudou muito nisso. Você perguntou rapidamente sobre o perfil dele. Ele é o mais novo primeiro-ministro a assumir o governo no Reino Unido em mais de 200 anos. É o primeiro não branco a assumir o cargo. Ele é hindu, filho de indianos, de imigrantes de origem indiana. Uma outra curiosidade, o prefeito de Londres também hoje é um não branco, é o Sadiq Khan, que é de origem muçulmana, do Paquistão. Estão ocupando 2 dos cargos mais importantes, mais visíveis da política britânica, o que mostra uma mudança no multiculturalismo do país. E ele é um dos mais ricos membros do parlamento. Ele trabalhou muito no setor financeiro e ele tem uma fortuna de milhões de libras, é um dos políticos mais ricos do país hoje. Pois então, vamos brilhar agora falando de economia e daqui para frente a gente vai falar bastante ainda de Reino Unido. Agradeço, Derla, agradeço, Américo, por estar aqui com a gente. Sidney, com você.